Momento do Patrimônio. Os bens materiais e imateriais da URGS pela rádio da Universidade 1080 AM. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Estamos iniciando a nova temporada de Momento do Patrimônio, com duas novidades. A primeira é que, além de enfocar a história da universidade e o seu conjunto edificado, apresentaremos também as histórias de trabalho dos atores que a construíram. E a segunda é que eu e meu colega Diego De Vincenzi vamos conjugar as nossas formações em jornalismo e em história na produção e na apresentação do programa. Um dos construtores da história da URGS é o compositor e pianista Flávio Oliveira. Servidor aposentado da universidade, Flávio foi regente das disciplinas de composição, instrumentação e orquestração, fuga e história da música no Departamento de Música do Instituto de Artes. Na rádio da URGS, produziu e apresentou programas de divulgação da música, seus compositores e intérpretes, com ênfase na música contemporânea do Rio Grande do Sul e do Brasil. Flávio Oliveira é o autor de Tudo Muda, que é a nova trilha de abertura deste programa. A interpretação é da pianista Olinda Alessandrini. Vamos conversar hoje sobre patrimônio cultural com a professora assistente Marlise Giovanaz, do Departamento de Ciências da Informação da FABICO, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. A professora Marlise é licenciada e mestre em História pela URGS e aluna do curso de doutoramento em Museologia da Universidade do Porto, com tese em desenvolvimento. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Professora Marlise, o conceito de patrimônio foi sendo gradualmente ampliado. Como se deu esse processo? Bem, o conceito de patrimônio é um conceito, realmente um processo de desenvolvimento de conceito. Pois, claro, no formato como nós conhecemos hoje, ele é bastante recente. A ideia de patrimônio cultural é um discurso articulado nas ciências sociais e humanas num período relativamente recente. Porém, no Ocidente, a gente costuma dizer que a ideia de patrimônio surge desde a Revolução Francesa e vem se desenvolvendo constantemente desde então, não é? Já não se sabe se é fato, se é boato, se é lenda, que durante a Revolução Francesa houve uma discussão entre os jacobinos e os conservadores sobre o que se deveria fazer com os prédios que pertenciam à realeza francesa. Claro, prédios, documentos, monumentos urbanos e tudo isso. Alguns defendiam a ideia de que tudo o que estava associado à realeza e ao passado de exploração e poder na França deveria ser destruído. Os outros defendiam que deveria ser conservado. Os conservadores venceram essa votação, não é? Então, desde então, se passou a considerar aquelas heranças, aqueles imóveis, aqueles monumentos como parte da história dos franceses. Então, nesse momento político, assim, se constrói essa primeira ideia de patrimônio, o que pertence a todos. Essa é a razão de ser do patrimônio, né? Aquilo que pertence a todos. Portanto, desde o seu princípio está associado a alguns discursos específicos. O discurso do patriotismo, o discurso do nacionalismo, fundamentalmente, não é? Todas as nações têm como base de seu discurso um patrimônio comum. Então, essa ideia do patrimônio, essa ideia original do patrimônio, ela é diferente no Oriente. Há outros parâmetros, mas acho que aqui não nos interessa
exatamente falar sobre isso. Então, desde o século XVIII, na Europa, esse discurso do patrimônio vem se construindo progressivamente e veio até o século XXI. No século XX, muitos estudiosos se debruçaram sobre o tema e se ampliou muito o conceito de patrimônio, englobando muito mais do que aquilo que é exclusivamente construído, passando para pensar o patrimônio como compreendendo todos os tipos de manifestações da cultura. Manifestações culturais em geral, não é? Folclóricas e tudo isso fazem parte também do patrimônio. No Brasil, o discurso do patrimônio é um discurso até bastante antigo. Se pensarmos em relação, por exemplo, com a América Latina, o Brasil é dos primeiros países a pensar a questão do patrimônio. E foi um dos nossos grandes pensadores, um dos nossos grandes escritores do modernismo paulista, que o autor da nossa primeira lei de preservação do patrimônio brasileiro, que é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade tinha uma visão muito ampla e muito progressista, muito futurista, até se pode dizer, do patrimônio cultural. Ele já antevia a ideia de descrever as danças das tribos indígenas, de pensar todos os tipos de patrimônios, como as canções, como o artesanato. Porém, a lei que foi aprovada em 1937 é a lei que coloca a questão da preservação do patrimônio, que os estudiosos chamam o patrimônio de pedra e cal, ou seja, somente o patrimônio edificado. Então, somente no final do século XX é que foi introduzido também aqui na nossa legislação brasileira a preservação do que nós chamamos de patrimônio imaterial, aquilo que são as manifestações culturais, outras todas que também compõem o patrimônio. Então, qual seria o conceito de patrimônio cultural? O patrimônio cultural é tudo aquilo que é relevante para a formação de uma nação e para a estruturação da sua identidade. Ou seja, deve compreender as manifestações de todos os grupos desta sociedade. Deve compreender também o patrimônio edificado que representa e identifica toda essa comunidade. Também, mas não exclusivamente. Também, mas não exclusivamente, não é? Pois é um discurso já bastante... Apesar de que há muito o que fazer ainda quando se fala de patrimônio edificado. Não pensemos que se começou a pensar em patrimônio imaterial quando a questão do patrimônio material já estava resolvida. Muito antes, pelo contrário. Acho que há muito o que se pensar também na preservação do patrimônio material no Brasil. Há muito, na nossa cidade de Porto Alegre, na nossa universidade, em todas as instâncias políticas e culturais, há que se pensar nos dois aspectos, no patrimônio material e no patrimônio imaterial. Professora, e como se articulam os conceitos de memória e de patrimônio cultural? Quando se fala em identidade, é impossível não se falar de memória, não é? Claro que nós não podemos... Há várias instâncias de memória, tantos autores que nos auxiliam a pensar sobre essa temática. Nós temos as nossas memórias individuais, particulares, mas muitas das nossas memórias, elas estão associadas à nossa vivência social. Então, quando se fala da nossa vivência social, são desde os trajetos que nós fazíamos pela cidade, nos deslocando da nossa casa para a escola ou para participar de qualquer evento público. A nossa vida urbana ela é cheia de memórias. Portanto, quando nós vamos falar em preservar algum aspecto da cultura ou algum aspecto material, sempre estamos lidando com memórias das pessoas que viveram nesses ambientes. Então, é impossível nós estabelecermos um discurso de patrimônio sem pensar ou sem dar conta das memórias das pessoas que viveram nestes ambientes, não é? Professora, o que constitui o patrimônio cultural da URGS? A gente agora trazendo aqui para o nosso contexto, né? Já a universidade,
a nossa universidade, já que eu também fui aluna da universidade, e depois voltei para cá como professora e, portanto, tenho todas as minhas memórias também vinculadas à história da URGS, não é? É uma universidade bastante antiga, a mais importante do estado, e ela, claro, é formada também por esse conjunto de prédios que a gente tem visto renascer pelo trabalho que a universidade tem feito em recuperar o seu patrimônio edificado. Então, portanto, isso é parte do patrimônio da universidade e tem que ser preservado e tem que ser festejado, não é? Mas a universidade também ela é, e principalmente, feita de pessoas. Pessoas que passaram por aqui, que tiveram suas experiências aqui, que circularam pelos campos, não é? Que dançaram nos bailes da reitoria. Então, a universidade ela é um campo que floresce de memórias. Mas eu tenho a impressão que a memória da universidade tem sido um pouco maltratada. Pois penso um ex-aluno que volte para cá hoje e onde encontraria o eco para essas suas memórias. Claro, nós temos um museu da universidade, a universidade tem uma rede de acervos e de museus também bastante grande, agora já mais articulado do que há algum tempo atrás. Portanto, há locais onde se festeja a memória da URGS, acho que sim. Mas ainda há muito o que se fazer pela memória social da universidade e também pela memória edificada. Pelo nosso patrimônio, não é? Nós temos prédios belíssimos, prédios que engrandecem a memória da própria cidade de Porto Alegre, não é? Eu vou pegar, então, esse gancho que a senhora estava falando sobre a importância da memória e vou citar a mestra em Memória Social e Patrimônio Cultural, Cristina Giannis Rosiski. Ela diz no artigo A Memória do Patrimônio, publicado na revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, que o conteúdo da memória implica o passado, mas o seu tempo é o presente, pois é nele que se constrói a memória. E é no presente que nós podemos contribuir com a preservação do patrimônio cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com esse objetivo, foi criado o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é coordenado pelo SPH, Setor de Patrimônio Histórico. Se você quiser mais informações sobre o projeto, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Professora Marlise, agradecemos imensamente a sua entrevista, desejamos uma boa noite também para ti, Diego. Boa noite, Guta, boa noite, professora Marlise. Boa noite, Diego, boa noite, Guta, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Momento do Patrimônio encerra aqui. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Realização, Setor de Patrimônio Histórico, Suinfra URGS. Gravações, Fernando Rabelo e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite, ouvintes, e uma feliz semana para todos.